O Ítalo, numa entrevista recente, um advogado disse que a tese da renúncia tácita a ser julgada pela Corte de Cassação é muito perigosa e cita que essa prática já é adotada em outros países. O que vocês esperam da decisão? Eu vou dizer uma coisa muito clara que a gente sempre fala aqui. O direito, ele se constrói da seguinte maneira, tá? O que é o direito? Pergunta maior aí que a gente deve fazer. O direito, ele é algo que é posto para a sociedade de forma abstrata e positiva. Guarda essa palavrinha. O direito, ele tem que ser uma norma positiva, ele nunca pode ser uma norma negativa. Quando você fala em renúncia tácita, ou perda de direitos por falta de se manifestar, como o caso de uma grande naturalização, isso é tudo uma forma negativa do direito, né? Se você não se manifestar dizendo que sim, eu pressuponho não, isso é negativo. Eu pressuponho que você renunciou porque ao declarar o seu nascimento, o seu pai, né, declarou que você era brasileiro. Como é que eu posso dizer isso se as leis daquele país assim obrigavam? Então, não é... Quando a gente fala em alguns itens, né, alguns institutos jurídicos, a gente não pode pegar um conceito de um país que é construído, o direito é construído de forma diferente da nossa, né? Tanto o Brasil quanto a Itália, o Brasil, na verdade, a gente tem base no direito romano, né? O direito brasileiro é com base no direito romano. E o direito, né, italiano, ele vai seguir, da mesma maneira que o Brasil segue ele, né, a mão inversa, né? A gente tem essa troca de conhecimentos. Então, quando você fala assim, olha, eu vou dizer que é uma renúncia tácita, o simples fato do italiano, ao ter o seu filho nascido no Brasil, ao registrá-lo, ele declarou que era brasileiro, primeiro, isso é uma mentira, a famosa fake news que o pessoal fala, né? Porque não é o pai que declara. Não é, gente. Notem que é diferente. O Brasil, a gente não tem essa possibilidade de declarar a nacionalidade que a gente quer para um filho. Quando a gente vai registrar um filho, a primeira coisa que o oficial pede é o DNV. É o documento que comprove que aquela criança nasceu viva. No documento vai dizer, nasceu no Hospital da Penha, logo aquele cabra é brasileiro, ponto. Isso é iure solis. Como é que eu posso dizer que o pai não declarou que ele era italiano? Porque a lei brasileira assim não deixa. E aí vem uma lei estrangeira, italiana, dizendo, bom, eu vou entender que ali é uma renúncia tácita. Você não pode entender, você tem que conhecer a legislação brasileira. O Brasil, você tem a opção de chegar lá e se declarar, olha, nasceu no Brasil, mas eu quero que continue sendo italiano? Não, não tem. Então não posso dizer que houve uma renúncia tácita. Perceberam? Agora, se eu tenho um país que aceita esse tipo de intervenção do declarante do nascimento, aí eu poderia optar por essa, ou poderia defender essa renúncia tácita. Perceberam esse liame? É bem tênue, pessoal. Vou pegar Portugal como exemplo. Se você, brasileiro, vai em Portugal, com a sua esposa embuchada, chega lá, ela tem um bebezinho, na hora que o bebezinho nasce, o oficial da conservatória, ele vai perguntar, olha, brasileiro? Você vai dizer sim, filho de brasileiros. Ok. Tem interesse na cidadania portuguesa? Aí você vai responder se tem ou se não tem. Se você quer, num dado momento qualquer, pedir a cidadania portuguesa daquela criança, por ele ter nascido ali, vai constar no ato de nascimento dele. Os pais declaram que, a qualquer momento, farão jus o direito à dupla cidadania ou à cidadania portuguesa. Então, o país Portugal tem essa previsão legal, o país Brasil não tem. Logo, se isso acontece frente a Portugal, eu vou dizer, houve a renúncia tácita, porque o pai foi perguntado qual é a nacionalidade do seu filho e se você tem interesse numa dupla nacionalidade do nosso país. No momento que a pessoa se calou, não falou nada, aí eu posso entender que é uma renúncia tácita. Mas vejam só, eu primeiro tenho a previsibilidade positiva. Você quer? Não, não quero. Por mais que um dia você queira. Neste momento você não quer. Quebrou a cara, não vai querer nunca. Renúncia tácita.
Jimmy, é uma expressa. Não, não é uma expressa. Porque ele está dizendo se você um dia vai querer. Diferente de você, olha, hoje você tem essa opção. Quer? Não, não quero, ponto. É nesse instante, quer? Não, não quero, ponto. Então, ele acaba te levando a dizer sobre um direito seu, uma possibilidade de você requerer um direito anos depois. E muitos, aqui só um paralelo, tá? Tomem cuidado, vocês que estão em Portugal, tem muito oficial de conservatória que não faz essa pergunta e não ensina para vocês que isso existe em Portugal. Eles acabam colocando não diretamente, entendeu? Não, ponto. Nem pergunta para vocês, papais. Então tomem muito cuidado na hora de registrar os filhos em Portugal.